Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, gente? Ei, Lari, Fefe, Flaviane, tudo bom? Todo mundo quietinho aí dentro de casa? Olá, Jepsi. Quem tá aí hoje na Jepsi é a Deia? Léo, Bernardo e a Aline. Tudo bom? Que bom que você veio. Ari, sumida. Tá boa? Lari, querida. Ó, precisamos retomar o projeto, escrever outro livro, hein? Não esqueci, não. Vamos aproveitar a quarentena para produzir. Ei, ideia, tudo bom? Vamos aguardar o pessoal. Ah, tava lá, agora tá aqui, né? Esperar o pessoal ir entrando pra gente poder começar a falar um pouquinho dessa temática aí que tá preocupando muitas pessoas, né? Que é o mercado de trabalho. Gente, primeiro eu queria dizer pra vocês que eu mudei, ei, Ana, que eu mudei o horário da live para 19 por conta do retorno que eu tive da enquete, tá? O pessoal, em grande maioria, pediu para que acontecesse mais cedo, nesse horário. E aí, hoje eu tô fazendo às 19. Se a gente tiver outra essa semana, provavelmente vai ser nesse horário também. Mas a partir da semana que vem, em que a gente já recomeça as salas de aula via EAD, talvez a gente tenha que fazer num outro horário, porque eu e alguns colegas possivelmente estaremos realizando as aulas ao vivo. Então a gente não vai conseguir a disponibilidade nem de vocês, nem a nossa para estar realizando live nesse horário. Mas aí eu confirmo com vocês, eu aviso direitinho com antecedência. E Duda. Queridos, vamos começar então a falar um pouquinho a respeito do mercado de trabalho depois dessa situação de crise que a gente está vivendo, né? Acho que é uma pergunta que assola a maioria dos trabalhadores e dos aspirantes a uma vaga de trabalho é: meu Deus, o que vai ser de mim agora? Olha, eu vou deixar gravado a live, depois você assiste, tá? Semana que vem não vai ser no horário da sua aula também. Também não. Ei, Matheus, tudo jóia? E aí, a gente parar para pensar um pouquinho. Ei, Jana, que bom que você tá aqui! Seja bem-vinda. Parar para pensar um pouquinho o que de fato tá acontecendo. Por quê, gente? Porque essa pandemia é uma situação inesperada, né? Como a gente já conversou em outros momentos, é uma situação que nenhum de nós sequer cogitava vivenciar ao longo da nossa vida. Mas nós precisamos lidar com essa situação porque ela é inevitável.
E junto com a questão da saúde, surge a questão econômica, né? Que é a temática que tem sido momento crucial de debate nos últimos dias. Dani, bem-vinda. Ah, tá bom, Odeia. Bom saber, viu, pessoal? É a Polly que falou lá que não vai conseguir. O pessoal da AGEPS vai estar disponibilizando no YouTube da AGEPS. Pode assistir lá também. Ei, Laurence, Adriana, sejam bem-vindos. Então, a gente precisar parar para preservar nossa saúde gera também um impacto econômico, porque todas as atividades que movem a economia do nosso país e do mundo, né, acabam sendo de alguma forma paralisadas ou têm o seu funcionamento minimizado, porque nem todas paralisam, mas tem um funcionamento e um retorno muito minimizado, exatamente porque as pessoas diminuem o consumo, as pessoas diminuem a circulação, né? E com certeza caem as vendas, caem as prestações de serviços e etc. Mas momentos de crise como esse acabam evidenciando as questões mais latentes que existem nas sociedades em geral. E isso, gente, é que eleva ao absurdo os nossos problemas. Então, hoje a gente tem um cenário em que a pandemia ela ameaça quem está trabalhando e ela ameaça quem está à procura de um emprego. Por quê? Porque a gente não sabe o que está por vir. O que a gente tem de dado real, concreto, até os dias de hoje? Primeiro, a gente tem quase 41% da população que estão trabalhando informalmente. O que são esses trabalhadores informais? São aqueles que trabalham em empresas e que por algum motivo não têm registro, seja por interesse do trabalhador, seja por interesse do empregador. A gente vê muitos casos, por exemplo, de trabalhadores que são afastados pelo INSS ou que são aposentados e para não perderem o seu benefício de previdência social, eles aceitam trabalhar sem registro. Não perderem um auxílio-doença, não perderem a sua aposentadoria e etc, etc, etc. E temos aqueles que vivenciam duas situações. Uma é a microempreendedor individual. A gente tem muitos profissionais que têm um registro, né, de trabalho da sua profissão com CNPJ e tudo direitinho, mas que são profissionais autônomos, que recebem de acordo com o serviço que prestam ou com o produto que oferecem, que vendem. E a gente tem aqueles que são os trabalhadores que não têm nenhum tipo de registro, que é o pipoqueiro que fica na porta da escola, os trabalhadores que atuam de maneira informal, os famosos bicos, né, gente? Vamos traduzir no bom português. Fazem muitas atividades informais, trabalham o tempo todo, mas não têm o registro. Ah, eu faço um serviço de servente pedreiro, eu faço um serviço de cozinheira, eu faço um serviço de diarista, mas eu não tenho registro nenhum, tá? Além dos famosos, né, trabalhadores, motoristas de aplicativo, os entregadores, os motoboys, que nos últimos tempos têm tido até uma elevação na demanda dos seus serviços, mas que também muitos deles estão na informalidade. Em média, gente, em população, Mari, Ju,
Ei, tia, tudo bom? 25 milhões de brasileiros se encontram nessa situação. E esses 25 milhões de brasileiros têm um prejuízo financeiro imediato. Por quê? Porque param de receber, porque param de prestar seus serviços, porque param de ter os seus clientes, os seus fregueses, realizando as compras, realizando as atividades que eles executam. E isso, gente, é algo que já gera um impacto muito grande para a população brasileira. O que a gente pode esperar naturalmente desse cenário? Primeiro, a gente vai ter um aumento do subemprego, né? Então, muitos trabalhadores que hoje estão formalizados, recebem salário, carteira assinada, conseguem desenvolver atividades específicas e referentes à sua formação, podem vir a perder. E muitos outros trabalhadores que já não têm essa atividade também vão ter uma diminuição de renda, se conseguirem continuar realizando suas atividades ou prestando seus serviços. E aí, a gente precisa parar para pensar de que maneira está acontecendo no nosso país. A gente tem dados que essa primeira semana de março, do dia 6, né, até o dia 13 de março, segunda semana, na verdade, né, a gente já teve uma queda de 1,2% no número de vagas ofertadas aqui no país para novos empregos. Ou seja, a gente está só entrando na elevação da curva e a gente já tem da curva da pandemia, né, gente? E a gente já tem uma queda na oferta de vagas para o mercado de trabalho. Em contrapartida, a gente tem duas situações. Uma delas é que muitas grandes empresas já se comprometeram, inclusive publicamente, a não demitir seus funcionários em meio à crise, como uma forma de garantir e preservar esses empregos que as pessoas já possuem. Mas a gente sabe que muitos outros negócios não têm condição de sustentar, principalmente os negócios menores. E eu não gosto muito de ficar dimensionando por tamanho, por porte de empresa, né, gente? Mas eu prefiro dizer que negócios que não são estruturados, negócios que não foram estrategicamente desenvolvidos e não fazem sua gestão de forma estratégica. Por quê? Porque as empresas que desenvolvem uma boa estratégia de negócio, elas conseguem se preparar para situações como essa. Então, muitas organizações, elas têm planos de ação já pré-definidos para momentos de crise. Como fazer, como se desenvolver. Mas muitas outras não. E nem sempre são os pequenos negócios. Apesar de a grande maioria dos casos acontecer nas empresas menores. Agora, a gente tem também um segundo ponto, que é outras empresas que continuam mantendo o número de contratações e continuam realizando processos seletivos, mesmo que eles aconteçam de forma remota, via Skype, via plataforma, ou algum outro instrumento que a empresa tenha e que utilize para fazer as entrevistas, para fazer as avaliações que ela julga necessário no processo para o preenchimento daquela vaga. Agora, uma coisa é fato, né? Quando essa crise se encerrar, ou à medida que ela for
diminuindo, que a economia entrar numa retomada de alavancagem. As empresas que paralisaram as contratações nesse momento, elas vão precisar ser muito rápidas nas seleções. Por quê? Porque elas precisam auxiliar o negócio na retomada do crescimento. Então, os profissionais de gestão de pessoas, eles estarão atentos a isso. Começou a engrenar, a gente precisa contratar rápido porque a empresa precisa produzir e retomar a sua posição no mercado de trabalho que ela já tinha. E isso, gente, é um indicador para vocês. A gente precisa estar pronto nesse momento. Ou seja, eu posso ficar parado pensando o que vai ser da minha vida enquanto eu estiver na quarentena? Não. Eu tenho que tomar ação. Vejam bem, o que a gente tem hoje como setores, né, nichos de mercado que tiveram um impacto extremamente negativo por conta do coronavírus. Primeiro, e talvez o mais impactado, né, seja o setor de viagens e turismo. Isso é fato. Englobando hotelaria, viu, Andressa? Também, né? Deve estar sentindo na pele aí. Por quê? Porque as pessoas em casa não podem viajar, muitas fronteiras fechadas, né? A recomendação para o não convívio social. E aí o que a gente tem visto são solicitações de cancelamento das viagens, das hospedagens, dos passeios, etc. O segundo setor é o setor de moda, né? O setor de moda também teve um decréscimo considerável. Restaurantes, principalmente os restaurantes que trabalham no modelo de self-service e fast food, principalmente aqueles que não realizam serviços de entrega. Porque muitos negócios de alimentação desenvolveram rapidamente a questão do serviço de delivery e muitos outros já faziam as entregas e alavancaram nesse momento. E os grandes varejistas, né? Os grandes varejistas, principalmente por conta de movimento, né? Os grandes varejistas trabalhavam muito a questão de publicidade, né? Da compra imediata, da compra em massa, e as pessoas não circulando pelas ruas, não percebendo essa movimentação ao redor dos estabelecimentos, elas deixam de comprar. Tá? Dificilmente elas mantêm o mesmo impulso para o consumo online. Não funciona da mesma maneira, tá? Agora, por outro lado, a gente tem alguns setores que despontaram bastante. O setor da saúde é um deles, né? Então, profissionais médicos, enfermeiros, os psicólogos, né? E os profissionais da saúde em geral, eles têm uma demanda absurda. Quantas e quantas oportunidades de trabalho eu tenho recebido nos últimos dias para essa categoria de profissionais, né? Os hospitais estão contratando, as clínicas estão contratando. A gente já conversou na semana passada, né? Especificamente para nossa área na psicologia. As clínicas estão com as demandas aumentadas. Então, isso é um ponto que a gente leva em consideração. Realizando o trabalho de forma adaptada, remota, via utilização de veículos de tecnologia, sim, mas com demanda de trabalho.
né? Outro setor que teve uma elevação é o de logística. Por quê? Porque as pessoas não saem nas ruas para fazerem suas compras, o seu consumo, então precisa de alguém que vá realizar as entregas. Então, os serviços de entregas foram aumentados. Tecnologia e telecomunicações, lá em cima, né? As organizações elas estão precisando se virar nos 30 para conseguirem estabelecer trabalhos remotos, home office, as instituições de ensino, realizar as aulas à distância. Então, para tudo isso, a gente precisa de profissionais de tecnologia. Os estabelecimentos comerciais implantando o serviço de e-commerce, né? As vendas online. Isso também necessita desse tipo de mão de obra. Setores de higiene que desenvolvem produtos relacionados à preservação da doença. Então, né, os fabricantes de álcool, de sabão, sabonete, né, aqueles que desenvolvem máscaras e luvas, etc, etc, também têm tido uma demanda crescente no mercado. Serviço de comida industrializada. Gente, pensa bem, né? Quem tá em casa e sabe cozinhar, ótimo, né? Faz a compra no supermercado, seguindo todas as recomendações de higiene e preservação e faz sua comidinha. E quem não sabe? Dos dois, né? Ou se vira nos 30 e come a gororoba, ou vamos comprar comida congelada, né? Vamos comprar de quem forneça. E isso tem aumentado também. Fora os supermercados e as farmácias, né? Que são estabelecimentos comerciais e que não tiveram impacto, muito pelo contrário, né? Tem tido alta demanda, inclusive fazendo muitas contratações. A Mari tá dizendo aqui, para quem tá começando na clínica, ficou bem feio. É difícil, né, Mari? Todo começo é complicado porque a gente precisa fazer o nosso know-how, né? As pessoas precisam conhecer a gente, mas de repente buscar alguns canais de encaminhamento, instituições que as pessoas procuram, que você possa oferecer o serviço que você presta, que você possa divulgar o seu contato, isso ajuda bastante, tá? Porque o que a gente tem percebido é que sim, muitas pessoas estão procurando. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega e ela me respondeu assim, eu estava falando com ela pelo WhatsApp. Talvez eu não vá conseguir te responder de imediato, Areta, porque eu me ofereci para realizar um serviço de clínica voluntariamente para pessoas que estão precisando neste momento de crise específico. E eu tô com a minha agenda lotada, agora à tarde. Então, ou seja, a demanda tem, né? A gente só precisa encontrar os canais para poder conseguir se apresentar para o mercado. Pensando nisso, meus queridos, eu queria trazer para vocês algumas ideias para que a gente possa pensar um pouco a respeito dessa questão, né? Por quê? Porque o impacto ele vem, as pessoas podem sofrer muito rapidamente o impacto econômico da crise, mas elas podem conseguir, da mesma forma que eles falam em achatar a curva, né, da evolução da doença, a gente pode pensar também em minimizar esse impacto econômico. O que a gente pode fazer, principalmente aproveitando esse período que a gente está em casa, que muitas vezes é ocioso, para poder reverter essa situação? Ver Netflix e ficar assistindo stories no Instagram o dia inteiro?
Não, definitivamente não. Né? Se você quer fechar todas as séries, todos os filmes lá na Netflix, aproveitando esses dias, de fato, você vai sofrer um impacto muito grande e aí vai se deparar com aquela pergunta: o que será de mim agora? Mas você pode assistir a sua série, mas pode aproveitar o tempo. Desculpa, gente, não é Covid, hein? É só falar demais mesmo. Pode aproveitar o tempo para fazer outras coisas. A primeira delas é a gente conseguir pensar um pouco melhor esse momento atual com a visão de futuro, né? O que de fato nos espera? O que de fato a gente vai se deparar? E colocar isso no papel. Só um minutinho, gente, eu vou ter que beber um pouquinho de água aqui. Colocar no papel. Ai, Lari. Mas é bem isso mesmo, tá? Tapa na cara, né? Colocar no papel o que vai voltar para sua vida, né? E parar para refletir se é isso que você quer e o que você pode fazer para modificar esse cenário. Então, o que você está procurando? Você está procurando um emprego? Você está procurando prestar serviços de forma autônoma? Você está procurando uma vaga no mercado de trabalho? O que você quer? Dá uma olhadinha nos sites de recruitment, que são aquelas plataformas de recrutamento, de seleção. Veja o que está disponibilizado nesse momento. Veja o que as empresas estão oferecendo. Veja o perfil de profissionais dentro da sua área que as empresas estão buscando. E aí, tente pensar nas possibilidades e nas habilidades que você tem e de que forma você pode usar essas habilidades. A Bianca está dizendo aqui, espero manter minha empresa. Ótimo, espere mesmo. Agora, o que você precisa fazer para isso? E aí tem que ser colocado no papel, né? A gente precisa traçar cenários, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. A gente precisa trabalhar estrategicamente. Aí a galerinha do 7º, que já tá me ouvindo, martelando isso, né, de hoje. É pensar com visão de futuro. E sabe uma ótima ferramenta que a gente tem para isso? Networking. Cadê os nossos contatos? Cadê as pessoas que a gente conhece, né, que podem de alguma forma nos auxiliar? Será que não é a hora da gente apresentar as nossas habilidades para essas pessoas? Uma coisa que tem surgido muito nesse momento, que é um momento que, além de ansiedade, as pessoas manifestam também muita solidariedade. E assim como a Bianca mencionou agora há pouco, muitas pessoas estão preocupadas em se manter as suas empresas, manter os seus negócios, manter os seus serviços, mesmo que informalmente. Só que muitos desses profissionais que precisam se manter para sobreviverem não têm recursos sequer para poder investir em algo que possa melhorar ou alavancar o seu negócio. E talvez esse seja o ponto que você possa começar a revelar as suas habilidades para o mercado de trabalho. Oferecer uma prestação de serviço gratuitamente no primeiro momento para esses trabalhadores informais, para essas empresas que estão em dificuldades e ajudá-los pode ser uma maneira de divulgar suas habilidades. Areta, mas a gente está falando de ingressar no mercado de trabalho e eu vou fazer um serviço de graça? Por que não?
Se as pessoas não te conhecem, se as pessoas não sabem das suas habilidades, essa pode ser uma porta que vai se abrir no futuro. Então a gente tem que pensar em plantar a sementinha para posteriormente poder colher o fruto. Eu sempre falo isso com os meus alunos que estão formando e acho que vale muito a pena repetir aqui, Principalmente para quem está querendo ingressar no mercado, a gente não chega já com vaga de gerente ganhando 10 mil reais por mês. Isso não existe. Então a gente precisa firmar o nosso nome, a gente precisa que as pessoas conheçam as nossas competências, a gente precisa difundir e aprimorar cada vez mais continuamente as nossas habilidades para que a gente de fato consiga se manter no mercado. E no lado dos negócios não é diferente. As empresas elas precisam fortalecer isso, elas precisam se estruturar estrategicamente. Elas precisam pensar lá na frente para poderem conseguir sobreviver no mercado de trabalho. Agora, a gente precisa ser flexível, Ser flexível na busca dessa oportunidade. Por quê? Porque nesse momento, dificilmente a gente vai conseguir encontrar a oportunidade dos nossos sonhos. Mas o que eu quero? Eu quero entrar, ou eu quero me manter no mercado de trabalho para poder conseguir me estabilizar economicamente, ou eu só quero trabalhar se for com aquilo que eu sempre sonhei? Essa é uma questão que a gente precisa pensar, Cada um vai ter a sua resposta. Então, se é para trabalhar só com aquilo que sempre sonhou, talvez, de fato, tenha um pouco mais de dificuldade. E aí, vai precisar de um pouco mais de tempo. Se eu pretendo entrar no mercado de trabalho, se eu pretendo manter a minha vaga ali, diminuindo o risco de perdê-la, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho. Preciso aproveitar o tempo que eu tenho dentro da minha casa. E eu vou aproveitar para quê? Eu vou aproveitar para estudar, Tem inúmeras plataformas que estão oferecendo cursos online gratuitos. E isso é algo que você pode aproveitar para fazer, inclusive com certificação. E aí, isso já entra como um dado para o seu currículo, Prepara o seu currículo, mantenha ele atualizado, para quando a crise começar a entrar em decréscimo, você já está preparado. E não precisa desesperar, Mesmo a gente sabendo que a nossa fonte de sustento pode estar correndo risco, o desespero, ele sempre vai ser prejudicial. E a gente conversou sobre isso na semana passada. Deixa eu ver a pergunta da Jéssica. Sou professora autônoma de inglês, já tive uma queda de 50%. A primeira coisa que pensei em fazer para tentar pagar todas as contas é dar aula de português como língua estrangeira online. É uma alternativa, A gente precisa, de fato, buscar novos caminhos. E esse buscar novos caminhos é pensar fora da caixinha. Se todo mundo está fazendo do mesmo jeito, a gente precisa fazer diferente. E esse tempo que a gente tem que está ficando ocioso é um tempo que a gente pode dedicar ao planejamento. A grande maioria dos empreendedores não está preparado para esse tipo de adversidade. A grande maioria dos profissionais não sabe lidar com isso. Eu tenho relato de profissionais psicólogos que estão encaminhando pacientes porque não conseguem utilizar uma ferramenta de comunicação eletrônica. Não sabem usar um Skype, não tem o WhatsApp e estão encaminhando os pacientes. Não é a hora da gente pegar e aprender? São desafios que surgem.
Gente, eu não tô aqui falando para vocês nessa live, no Instagram. Quem de vocês na vida que me conhece há anos podia imaginar uma cena dessa? A gente tá aí, né? A gente vai se redescobrindo. Lari, conhecimento é a nossa maior riqueza e ninguém nos toma. Bens materiais vão embora, mas com conhecimento podemos conseguir tudo novamente. Conhecimento move o mundo. É isso, né? E a gente precisa renovar e aprender a todo momento. Porque o mundo é cíclico, né, gente? O mercado de trabalho ele não é diferente. Se a gente estagnar, se a gente paralisar, a gente vai ser substituído. A gente precisa acompanhar a evolução do mercado de trabalho, porque ele busca pessoas que são proativas, pessoas que acompanham o desenvolvimento global, né? Pessoas que sabem dominar as tecnologias. Tem pessoas como eu, né, que sou uma ignorante tecnológica, tem grande dificuldade? Muito. Mas a gente corre atrás dobrado e aprende, e se vira, e mexe, e fuça e consegue. Não tem problema. Mas a gente precisa querer, né? E aí eu volto lá naquele pontinho. O que eu tô procurando? Onde que eu quero chegar? E aí eu preciso traçar todo o cenário, né? Eu preciso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor. Por exemplo, que mudanças de hábitos a população teve, inclusive hábitos de consumo? O que isso vai fazer diferença na prestação de serviço ou na oferta do produto que eu tenho para eles? E aí eu preciso pensar em várias possibilidades e me preparar para essas possibilidades. Por exemplo, se a gente tem um quadro hoje de 20 dias, mais ou menos, né? Em que nós estamos em reclusão, em distanciamento social. Provavelmente, essa situação não dura menos de 30 dias. Então, o que eu preciso me organizar para até 30 dias? E a partir do 30º dia, como eu vou agir? E se essa quarentena durar 60? E se durar 90 dias? E se durar 6 meses? Como que eu vou fazer para me manter? O que eu preciso fazer para pagar minhas contas? O que eu preciso fazer e me preparar para sair na frente de quem está só assistindo Netflix? Dani, eu consegui migrar 90% dos meus pacientes para online. Embora não considere uma opção tão boa quanto a consulta presencial, acredito que seja uma forma necessária para o momento. É isso, né? A gente não tem escolha. É um modelo ideal? Não é, mas é um modelo necessário. Acho que você usou a palavra chave. A gente precisa se adaptar para a condição que a gente está vivendo, que é uma condição que foge ao nosso alcance, né? Na psicologia organizacional, a gente considera isso como um impacto externo, né? É algo que não está no nosso controle, mas que a gente precisa lidar e a gente precisa se adaptar. E para isso, a gente pode fazer uso de uma série de ferramentas. Quais são elas? Faça uma lista. Aproveite para pesquisar ferramentas que possam trazer retorno para o seu tipo de trabalho, né? Para o que você deseja oferecer para essa população que tem uma mudança de hábito também imposta. Então, se eu não posso sair para comer na rua, eu preciso que me entreguem a alimentação. Alguém precisa fazer isso. E de que forma isso vai acontecer, né? Se eu não posso estar no meu consultório atendendo meu paciente, de que forma que eu posso fazê-lo? Né? Se eu tenho paciente que não tem acessibilidade às tecnologias audiovisuais, de que forma que eu posso oferecer o meu serviço? E aí? Vamos pensar, vamos colocar no papel. É hora de inovar, é hora de
de buscar alternativas. E, acima de tudo, a gente precisa se reinventar. Deixa eu ver a Ana Clara. Tem uma loja de acessórios para celular na minha cidade. Antes, a venda pela rede social não era a primeira opção. Agora está 100% e ainda conseguimos aumentar as vendas. Olha que legal! Possivelmente, por quê, Ana? Porque muitos dos seus concorrentes não têm essa opção de venda online. Por rede social, via Instagram, via WhatsApp. Então, vocês inovaram, trouxeram um canal de facilidade de acesso. Grande parte das pessoas que está isolada nas suas residências precisam dos celulares e muitos acabam necessitando de acessórios para poder realizar os seus trabalhos remotos e buscaram uma alternativa e encontraram vocês. Mesmo com algumas lojas abertas, as pessoas estão dando preferência para compra online. Por quê? Porque não querem se expor. Essa não é a mudança de comportamento? De não ir às ruas para evitar a contaminação? Então, se tem alguém que faz o serviço e me entrega da minha casa, por que não? Deixa eu ver a Aline. Na minha área de atuação, penso na possibilidade de valorização do trabalho do fotógrafo, pois registro de momentos especiais nas vidas da família poderá ser visto com um novo olhar. É isso aí. Principalmente porque nesse momento os encontros familiares muitas vezes estão impossibilitados, né, Aline? E aí isso acaba tendo um valor redimensionado. Ei, Mari, que bom que você veio. Saudade de você. E esse valor diferenciado é o que vai trazer o peso, vai trazer o reconhecimento, a relevância para o nosso trabalho. Então, é a gente pensar e tentar mostrar para o outro todo o diferencial que a gente tem e o que a gente pode estar fazendo de benéfico para ele poder ficar na comodidade do seu lar, mesmo que a gente também esteja no nosso lar, mesmo que a gente também esteja em isolamento. Então, é repensar alternativas. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: toda crise, gente, ela tem 3 coisas que acontecem inevitavelmente. A primeira delas é uma data para acabar. A gente ainda não pode prever, a gente não sabe qual será essa data, mas ela existe. A segunda coisa que uma crise traz são novas oportunidades. E essas oportunidades a gente precisa se preparar. Ei, Duda, beijo. A gente precisa se preparar para poder aproveitá-las. E a terceira coisa são os ensinamentos que a gente recebe, Como a gente aprende nas situações de crise, nas situações de dificuldade. Por quê? Porque a gente começa a reconhecer as nossas fragilidades, A gente começa a se encontrar, a gente começa a entender o que a gente pode melhorar, o que a gente precisa mudar, e a gente começa a buscar essas melhorias, esse crescimento, seja enquanto profissional, seja enquanto ser humano. Então, meus queridos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: continuem em frente, não parem, não. Vou falar especialmente para Tassiane, tá? Quarentena não é férias. Quarentena é simplesmente um ato de distanciamento social. Lá, Josi, sair da zona de conforto, Totalmente. A crise nos tira da zona de conforto em todos os aspectos. A gente precisa mudar tudo. Então, vou falar para vocês a realidade da maioria de nós, Principalmente nós mulheres, que precisamos trabalhar em home office
precisamos fazer homeschooling com os nossos filhos que estão em casa em quarentena, precisamos cuidar da nossa casa porque as nossas ajudantes do lar também estão em quarentena e precisamos preservar nossa saúde. E ainda se preocupar com a nossa sobrevivência econômica financeira. Existe zona de conforto nessa situação? Não existe. A gente precisa, de fato, se reinventar. E se reinventando, a gente se descobre uma pessoa melhor. Se descobre uma pessoa menos egoísta, uma pessoa mais altruísta, que mesmo com todas as dificuldades consegue enxergar que existem outras pessoas que estão numa situação mais difícil, que estão sofrendo mais, que estão com mais dificuldade que a gente e que a gente pode, inclusive, auxiliar, ajudar, beneficiar outras pessoas. Então, a gente tem aprendizados para a nossa profissão, tem aprendizados para as nossas relações interpessoais, tem aprendizados para a nossa vida e tem em pleno exercício dos nossos valores. Ei, Ju, que bom que você está aqui. E para poder fechar, gente, a nossa live aqui hoje, só um minutinho, gente. Eu queria trazer para vocês uma mensagem que eu recebi. Ana, eu vou ter que entrar em contato com você, tá? Porque o meu suporte celular quebrou e hoje eu tô aqui toda na gambiarra. Vocês estão vendo, né? Celular aqui fora do lugar. Eu recebi uma mensagem da Fê Alessi, que tá aqui também assistindo a gente. Queria agradecer pela disponibilização dessa mensagem. E eu queria ler para vocês, para a gente poder terminar a nossa live de hoje, porque eu achei ela super pertinente. Quer mais aula, Lari? Outro dia, né? Já vai dar tempo, já tá encerrando aqui. Daqui a pouco começa a contagem regressiva, mas a gente volta. É um poema, na verdade, que foi escrito pela Kathleen O'Meara em 1869. E esse poema, ele se torna, apesar de ter sido escrito em 1869, ele se torna tão atual, ele se torna tão presente nos dias de hoje, que eu achei bacana ele ter aparecido para mim justamente nesse momento e eu quero compartilhar isso com vocês. O título dele é Curar. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram e descansaram e se exercitaram e fizeram arte e brincaram e aprenderam novas maneiras de ser e pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou, as pessoas se encontraram. Lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões e criaram novos modos de vida. E curaram a terra completamente. É isso. Não é bacana? Não é bonito a gente poder perceber que isso é cíclico? Não é a primeira vez que acontece isso na história da humanidade. E a gente acaba que, apesar de todas as dificuldades, a gente se reencontra e pode ter muitos ganhos. A gente tem muitos ensinamentos. Então, que a gente consiga aproveitar esse momento para poder refletir sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer para o nosso
futuro, sobre de que forma a gente pode fazer hoje para fazer diferença amanhã, seja profissionalmente, seja como pessoa. Tá bom? Não se desesperem, corram atrás, assistam só uma série, deixem as outras para depois e bora correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque o tempo urge, né? O mundo, apesar de a gente estar em casa, ele não tá parado. A tia linda. Ele não tá parado. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente pode sim ficar bem depois da crise, desde que a gente não se acomode e fique esperando as coisas acontecerem. Vou fazer chorar não, Lari, é só para pensar, é só pra gente refletir. Vou combinar, depois eu posto aqui no feed a próxima live para a gente poder conversar mais, para a gente poder trocar. Quero agradecer cada um de vocês por estar me acompanhando aqui. Dizer que é muito bom reencontrá-los, né? Alguns que eu não vejo há tanto tempo. Fico feliz de estarem aqui prestigiando. Vou abrir uma enquete também para vocês me dizerem sobre o que vocês querem ouvir, né? Dentro da psicologia organizacional ou outras áreas da psicologia. A gente pode convidar algum colega para poder participar aqui com a gente, conversar, discutir. Falem para mim o que vocês querem. E aí a gente compartilha e conversa sobre assuntos que são bacanas para vocês. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Fico feliz e a gente vai se vendo por aí nos próximos dias, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Vou postar, Lara, eu coloco depois eu posto no Stories o poema todinho para vocês. Eu coloco ainda hoje, tá? Acho que é bem legal pra gente poder refletir e entender esses novos tempos, tá bom? Beijo, gente, até a próxima.